E aqui no Show Rural Copavel, nós vamos agora mostrar um experimento muito interessante aqui no estande da Embrapa, que mostra a consociação do milho com a braquiária, no caso aqui com a rusesiense. Para falar sobre este assunto, eu converso aqui com o pesquisador da Embrapa, Henrique De Biasi, que conversa conosco e mais do que isso, nos mostra a diferença entre esses experimentos aqui, que nós vamos trazer aqui para o telespectador do canal do Boi, dos nossos programas. Doutor, características para fazer esse cultivo? Então, o consórcio do milho com a braquiária rusesiensis, principalmente em condição de segunda safra, pensando principalmente na produção de palha para o sistema plantio direto, que o objetivo aqui é esse, não é formar uma pastagem, né, nesse experimento, é formar palhada e raiz para o sistema plantio direto. Então ele traz uma série de benefícios para a soja implantada em sucessão. Para o telespectador ter uma ideia, nós temos um aumento aí médio em 6 anos de experimentação dentro da estação experimental da Embrapa Soja em Londrina, de 10% de aumento de produtividade da soja após o consórcio milho braquiária comparado ao milho solteiro, sendo essas diferenças maiores em anos com seca, porque a palhada e as raízes da braquiária ajudam a conservar melhor a água e a soja ter um desenvolvimento melhor. Então a ideia foi trazer aqui nesse experimento um pouco do como fazer, né? Porque os benefícios já estão bastante claros do uso da braquiária em consórcio com o milho segunda safra. Então aqui nós trouxemos 3 fatores que nós estamos trabalhando aqui. Primeiro, o método de implantação, né? Linha que nós vamos mostrar aqui na sequência. Segundo, a questão da adubação nitrogenada no milho segunda safra. E terceira, o uso de herbicidas, né, no controle do crescimento da braquiária para diminuir, né, a eventual concorrência da braquiária com o milho por água, nutrientes e luz, que pode reduzir a produtividade do milho. Então nessa primeira situação que vocês estão vendo aqui, essas primeiras 5 linhas de milho aqui, nós temos o sistema, digamos assim, original do sistema Santa Fé, que é o consórcio, né, do milho com a braquiária. Sempre lembrando que aqui a espécie é a braquiária rusesiensis ou Urocloa rusesiensis. Nós semeamos o milho a 80 centímetros de espaçamento, né, com uma linha de braquiária na entrelinha do milho, ou seja, o sistema de linhas intercalares. Então se usa a mesma semeadora da soja, né, com o mesmo espaçamento, uma linha milho, uma linha com disco próprio para braquiária ou mesmo para sorgo. Alguns discos de sorgo servem para braquiária. Aqui a quantidade de sementes foi ajustada para se obter 11 plantas por metro quadrado. Para a gente chegar a 11 plantas por metro quadrado, que é um valor de número de plantas considerado aí no meio da faixa adequada, que é de 10 a 15 plantas por metro quadrado, a gente usou aqui 1,8 quilos de sementes puras viáveis por hectare. Esse milho, embora o foco seja o milho segunda safra, como nós semeamos ele para demonstrar aqui no Show Rural, na Copavel, nós semeamos ele em dezembro. Então ele é praticamente um milho de primeira safra, então muda um pouco, mas de qualquer forma dá para o telespectador ver as diferenças. Então, como foi semeado ainda no verão, é uma situação que favorece bastante a braquiária. Então o telespectador pode ver, né, que a braquiária tem um crescimento bastante grande. Por enquanto o milho ainda não está sentindo, mas provavelmente no decorrer do ciclo essa braquiária vai crescer mais e aqui provavelmente nós vamos ter perdas de produtividade no milho, né? Doutor, aqui é um caso clássico, né? Olhando o desenvolvimento que está tendo, considerando que foi plantado no verão, a chuva e o calor que faz, braquiária vai trazer concorrência. Aqui seria o cenário em que se partiria para ter algum tipo de controle químico para controlar esse crescimento da braquiária? Exatamente, muito bem colocado. A mensagem aqui é mostrar que não existe uma receita de bolo. Como nós estamos semeando numa época bastante quente, com bastante umidade, haverá um favorecimento da braquiária em relação ao milho. Então aqui nós teríamos 2 alternativas para minimizar isso. Primeiro, nós já vamos mostrar aqui, é o uso de alguns herbicidas que nós temos disponível para reduzir o crescimento da braquiária e controlar outras plantas daninhas no sistema. Ou então usar uma densidade de braquiária um pouco menor. Aqui nós usamos 11 plantas por metro quadrado. Para atingir essas 11 plantas precisou aí 1,8 quilos por hectare de sementes
pura viável, mas sabendo que nós vamos colocar o consórcio numa época mais quente, a gente poderia ter colocado um pouco menos de plantas, também poderia ter ajudado, tá? Agora, se eu disser para o telespectador o que eu acho mais interessante, eu acho mais interessante manter a população de plantas para você ter mais raiz, mais plantas e partir para uma manejo por meio do uso de herbicidas devidamente registrados para a cultura do milho. Então aqui a gente vai ter esse controle. Vamos até mudando aqui, o nosso cinegrafista vai mostrando. Aqui o experimento também está com um espaçamento de 80 centímetros. Qual que é a área que a gente está considerando aqui, doutor? Então, aqui nós consideramos uma situação que conseguimos o equilíbrio entre garantir a produtividade do milho e ao mesmo tempo garantir um bom estabelecimento, né, da braquiária e posterior boa produção. Então aqui a gente usou, né, uma mistura de atrazina com mesotrione. Isso aqui foi aplicado cerca de 21, 22 dias, 3 semanas, né, a grosso modo, após a emergência do milho e da braquiária, e com isso nós conseguimos reduzir o crescimento da braquiária. Algumas plantas também de braquiárias que estavam em menor tamanho morreram, né? Então diminuiu um pouco a densidade em relação aqui. Então aqui a gente obteve uma situação que para essa condição de milho consorciado com braquiária colocado numa época mais quente, seja um milho verão ou um milho safrinha de início de época, provavelmente seja a situação melhor. Manter a densidade, né, buscando ali pelo menos 10 plantas por metro quadrado, bem formadas, e caso as condições sejam quentes, com bastante umidade, favorecendo a braquiária, com dias ainda longos, né, que é o início da semeadura do milho do período do milho segunda safra, aí trabalhar com algum herbicida para controlar as plantas daninhas e para controlar também a braquiária. Henrique, aqui o produtor, considerando este cenário, se plantou, cultivou no verão, em primeira safra, ou logo no cedo do milho, é uma observação. Nós temos aqui dois aspectos, né? Considerando que ele está cultivando milho e está cultivando a braquiária, a rusiziensis aqui no caso, para ter uma melhor palhada, uma melhor formação de solo, ele tem que ver como é que vai se comportar o clima e o crescimento dessa braquiária. Pode ser que não precise aplicar o controle, mas talvez seja necessário. Exatamente, não existe uma receita de bolo. Por exemplo, para facilitar, o produtor poderia usar supressão sem muito critério, mas aí ele pode gastar à toa e ainda suprimir a braquiária sem necessidade de diminuir o efeito positivo da braquiária. Então é importante o monitoramento. Aqui, para te dar um exemplo, provavelmente se esse milho com braquiária fosse semeado em fevereiro, com certeza a diferença de crescimento entre o milho e a braquiária seria bem maior, ou seja, a braquiária estaria bem menor. Porque nessa situação, quanto mais para o final da janela do milho segunda safra nós vamos entrando, há um desfavorecimento do crescimento da braquiária em relação ao milho. Então, para a condição, né, mais de segunda safra, talvez nem fosse necessária a supressão. Aqui, então, nós temos uma outra modalidade que passou a ser uma das preferidas pelos produtores que usam o consórcio, que é a semeadura simultânea usando uma terceira caixa. Esse sistema de usar uma terceira caixa, ou seja, uma caixa com um dosador menor específico para a semente da braquiária, se aplica, né, para a condição do milho a espaçamento igual da soja. Então hoje é uma preferência do produtor a usar o milho a 45 ou 50 centímetros. Aqui nesse caso, né, a 45, 50 centímetros é para também ter uma produtividade melhor, ou pelo menos um aproveitamento de área melhor com o milho? Sim, um dos grandes aspectos de utilizar o milho em espaçamento igual ao da soja, primeiro, não precisa mexer na máquina da soja, utiliza a mesma constituição, isso favorece muito o produtor. E segundo, você coloca as plantas do milho mais bem distribuídas na área, isso resulta num melhor aproveitamento dos recursos ambientais, água, nutrientes e luz solar, e o potencial produtivo do milho tende a crescer, tá? E nesse caso aqui, a gente utilizou uma densidade de semeadura 40% da braquiária, 40% maior do que naquele momento. Por quê? Porque com a terceira caixa, a semente da braquiária é jogada em superfície ao lado do disco de corte da palha. Dá para dizer que há uma dispersão. Isso. Quando você usa.
Isso, exatamente. Então, parte das sementes ficam descobertas. Então, a porcentagem de emergência é menor. Então, aqui eu vou ter que gastar 40% a mais de sementes, né? Mas dá para fazer bem. Mesmo usando 40% a mais de semente, como parte ficou em superfície, ao invés de 11 plantas por metro quadrado, aqui nós temos 8 plantas por metro quadrado. Mas, por ser uma semeadura bem do cedo, né? Essas 8 plantas estão dando uma solução interessante, né? Você olhando aqui o desenvolvimento da braquiária em relação ao desenvolvimento do milho, a gente vê que poderia ser uma situação que eu não necessitaria de supressão, né? Só que eu tive um custo de 40% a mais de sementes, porém as plantas de braquiária ficaram mais bem distribuídas, porque o espaçamento é de 50 centímetros, e como a população de braquiárias foi menor, né? E o milho também está mais próximo, sombreando mais, então a competição da braquiária não está sendo suficiente para ocasionar um problema. Vejam aqui, por exemplo, na parte onde a gente suprimiu, né? Onde a gente suprimiu, já ficou a gente já saiu do ponto de equilíbrio aqui nesse caso, né? É o mesmo tratamento que nós vimos anteriormente, né? Porém com supressão. Então a braquiária ficou muito prejudicada em relação ao milho. Então vai ter o efeito da braquiária? Vai, mas vai ficar aquém do potencial. Então nós já saímos do equilíbrio, fomos, digamos assim, beneficiamos muito o milho aqui, né? Mas aí prejudicamos demais a braquiária. Aí nós ficamos num equilíbrio interessante. Então sempre lembrem, produtores, né, que estão nos vindo e estão interessados, quanto mais para dentro da janela, do final da janela do milho segunda safra, vocês forem implantar o consórcio, né, menor vai ser a competição da braquiária com o milho. Então a solução é ou aumentar, pode até se pensar em aumentar a densidade da braquiária, de sementes de plantas por metro quadrado, ou então em não se fazer a supressão. Isso é uma questão de observação. Para encerrar, nós temos mais dois experimentos aqui. Vamos andando aqui no experimento da Embrapa. Primeiro a gente vai aqui na área sem supressão. Qual que é a característica aqui dessa área e o espaçamento, doutor? Aqui nós utilizamos o sistema de de semear a braquiária a lanço imediatamente antes do milho. Então semeou a braquiária a lanço e veio logo atrás com a semeadora fazendo a semeadura do milho. Também o milho a 50 centímetros. Nesse caso também nós usamos 40% a mais de semente em relação ao primeiro sistema de linhas alternadas, né? Então aumenta o custo com sementes. E aqui nós tivemos o estabelecimento de 6 plantas por metro quadrado. Então, como foi assim o que deu a menor taxa de germinação, o estabelecimento de plantas em relação à quantidade de semente utilizada. Novamente, se isso aqui fosse numa segunda safra, né, provavelmente essa quantidade de plantas é insuficiente para formar uma braquiária boa, né, para formar uma boa cobertura e uma boa quantidade de raízes, né? Então nós teríamos que ter jogado aqui a lanço um pouco mais, talvez 50% de sementes a mais, né? Porque grande parte ficou descoberta, para ter no mínimo 8 plantas por metro quadrado. Mas aqui, como foi no início, né, foi ainda durante o verão, né, a gente vê que a braquiária está até razoavelmente bem formada. Mas para a condição de safrinha, repito, teria que ser uma população maior, senão a braquiária não teria o efeito esperado. E aí aqui é o mesmo sistema, só que a lanço e com a supressão. Aí a supressão foi desnecessária, né? Praticamente vocês não veem plantas de braquiária, né? Então aqui favoreceu demais o milho. Então ficou naquela parte da equação que favorecemos o milho, mas desfavorecemos demais a braquiária. De todos esses tratamentos que vocês viram aqui, para essa condição, né, de colocar em início de segunda safra, né, no início da época da segunda safra, onde é mais quente, o dia é mais longo e favorece a braquiária, nós teríamos a opção de usar as linhas intercalares, né, com 11 plantas por metro quadrado com a supressão. Foi a melhor situação. Ou então o milho a 50 centímetros com a braquiária a lanço ou colocada do lado da linha do milho por meio de uma terceira caixa. Só que nesse caso a gente gasta 40% a mais de semente, pelo menos, mas não haveria necessidade de se suprimir.
E, mais uma vez, quanto mais para o final da janela do milho segunda safra, menor vai ser a competição da braquiária com o milho. Então, o produtor vai ter menos resposta à supressão. Provavelmente, ele não precise usar herbicida para controlar a braquiária e pode até usar uma densidade um pouco maior de sementes. Tá certo, doutor Henrique. Bom, só para a gente ter o exemplo, né? Aqui no Paraná, no norte do Paraná principalmente, Mato Grosso do Sul, o produtor prefere cultivar logo no cedo, então é onde essa solução que o doutor Henrique acabou de explicar, né? A última explanação dele teria a melhor aplicação. Henrique, obrigado pela participação aqui no canal do Boi. Um grande abraço a você. Um abraço a todos os telespectadores e a Embrapa está à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Tá certo? É o canal do Boi no Show Rural Copavel.